Olá, aqui é o canal Vida Apostolado e você chegou nesse vídeo porque você quer saber melhor o que está acontecendo no caso do Puff Daddy e todas aquelas coisas que estão envoltos e as pessoas que supostamente também fazem parte. Esse vídeo aqui é uma visão cristã católica dos fatos e espero que você goste. Mas eu preciso fazer um alerta, esse vídeo possui temas sensíveis e gatilhos, tá? Nós vamos falar aqui de abuso sexual de menores em mulheres, de violência, vai mexer com pessoas que são queridas ou que eram queridas, que são alguns artistas que sim, a gente cresceu vendo, então pode possuir, né, gatilhos, então tome cuidado. Se você não tá no seu melhor momento, veja outro vídeo aqui no canal de um tema mais leve, tá bom? Outro recado que eu quero deixar aqui com vocês é que esse vídeo é feito com a linha do tempo moral e dos fatos, porque pra gente chegar em 2024, a gente tem que ver muita coisa que tá acontecendo debaixo do nosso nariz, né, como diz o ditado, há muito, mas muito tempo mesmo. Então, paciência, que uma hora chega aos fatos atuais de 2024. Lembrando que esse vídeo é um vídeo com viés cristão. Não estou julgando ninguém, mas a gente precisa entender isso, tá bom? Se você quer um vídeo que explique detalhe por detalhe, vai no canal Natiza TV e Fefo Verso, que são os dois canais que eu acompanho, que são de entretenimento, e as meninas em especial, a Natiza, elas estão cobrindo esse caso já faz bastante tempo, fazendo vídeo antes de todo mundo aqui no Brasil, ela já estava, e Fefo Verso, ele é jornalista, então tá top. Bem, agora vamos entrar no meu vídeo Visão Cristã dos Fatos do Puff Daddy e companhia. Sabe por que a maioria de nós está chocado com o caso do Puff Daddy? Porque tudo estava acontecendo debaixo do nosso nariz e nós não percebemos. Nós não percebemos, né? Então lá na rede vizinha tá cheio de videoclipes, de vídeos como das Branquelas, né? Do filme As Branquelas, que faz menções a isso e aquilo outro. E a gente fica assim, como é que eu não percebi? Esse é o ponto que me leva a contar os fatos no ponto de vista cristão, né? Aqui não vai ter tantos detalhes, mas pretendo fazer um apanhado de fatos que aconteceu não só nos Estados Unidos, como também no Japão, na Coreia do Sul e etc. Porque esse crime, assim, vocês vão perceber que não é uma coisa do americano, do rapper, é uma coisa do ser humano. Quando dá pra fazer besteira, faz mesmo e infelizmente é isso. Quando ligamos a TV, nós, cristão, católico, ligamos a TV, nós selecionamos o melhor filme, a melhor série, evitamos vários tipos de conteúdo para não cair em pecado grave. Mas a verdade é que quanto mais assistimos TV, streaming, estamos fadados a relevar mais o que estamos vendo e normalizar mais os absurdos que são introduzidos de forma suave, porém diariamente. Claro que com isso eu não estou fazendo uma apologia, desliga a televisão e vamos tacar fogo, é coisa do diabo, não. Mas isso aqui é um fato. É um fato. Quando você consome muito a TV, o stream, você começa a achar que muita coisa é normal. E quando você passa um tempo sem ver televisão, eu já passei, assim, acho que uns 3, 4 anos realmente sem ver televisão alguma. Até mesmo o que eu via nas redes sociais era mínima. Quando você vai ver um videoclipe, tudo o impacto que você fala, nossa, o povo tá nu. Nossa, você só consegue perceber essas coisas quando você sofre uma desintoxicação do que você está vendo. Mas quando você todo dia vê uma coisa, vê outra, vê uma coisa, vê outra, é normal você simplesmente deixar passar. Exemplo disso, em 1994, lançou o filme maravilhoso chamado Entrevista com o Vampiro, com Tom Cruise, Antônio Bandeira, Brad Pitt e a estrela mirim que ia virar uma grande atriz, a Kirsten Dunst. Tô tentando falar o nome certo. O porém desse filme está na cena onde a Kirsten tinha apenas 12 anos e beija o Brad Pitt com 31. Até onde vai a arte? Até onde? Porque eu lembro que a gente assistia isso, no caso eu era criança, né, que eu nasci nos anos 80, e assim, eu achei estranho, né, porque eu era criança, assim, um adulto fazendo isso, mas os adultos ao meu redor, ninguém, eu não lembro de ninguém na televisão falando que era um absurdo, as pessoas ao meu redor não fizeram um alarme sobre isso, então passou. E passou uma cena dessa, não é, que vai o quê? Normalizando a sexualidade da criança. Inclusive, essa personagem, ela dizia que estava presa, era uma adulta presa no corpo de criança porque ela era uma vampira há não sei quantos anos. Então, isso aí, a arte vai dizer que, na verdade, não é sobre um adulto e uma criança, e sim um adulto preso no corpo de uma criança. Só que
essa narrativa é a mesma que os pedófilos usam e que atualmente estão tentando usar essa narrativa, né, com outras palavras, para aprovar em lei o namoro de adultos com criança. Então não é simplesmente um filme ou arte, né? Então aos poucos a gente normaliza situações, fala, era só arte, nem foi tudo isso. Mas quando vê, você tem lei aí favorecendo esse tipo de relacionamento, que isso já está acontecendo por lá na Europa. Tá? Então a gente tem que ficar ligado. Não é só um filme, não é só uma cena. É inocente a gente pensar dessa maneira. Porque nós cristãos estamos fazendo tempestade de copo d'água, nós não entendemos a verdadeira arte. Olha, a verdadeira arte exalta Deus. E como que eu exalto Deus agredindo a infância, a pureza de alguém? Não exalta. Então, isso não é verdadeira arte para começo de conversa. Concordam comigo? Outra coisa é a ausência de uma família, né? A ausência de uma família bem estruturada ou, né, presença de uma família mal estruturada na vida de tantos artistas mirins e jovens. A criança, o jovem é, de certa maneira, abandonado, explorado pela própria família, que vira o ganha-pão. Ou seja, nós temos a inversão dos valores que coloca o peso nas costas de crianças, de jovens, para sustentar a família, que é a narrativa de toda criança mirim. De repente, ela tá trabalhando para sustentar a família, porque, minha filha, você tem que fazer isso, porque nós não... Bem, e se a criança não fosse um artista mirim, os pais não iriam trabalhar, não? E o problema disso é que esse tipo de conduta induz o jovem para o caminho do sexo, das drogas. Depois a gente vê que esses artistas grandes fazendo cenas semi-nu, usando roupa assim assada, e nós cristãos não compreendemos. Por que a pessoa, será que ela não sente vergonha? Como que a pessoa normal, acha normal? É porque, na verdade, muitos desses artistas que a gente vê hoje na televisão, no cinema, os grandes nomes começaram desde criança. E eles foram catequizados na perversão, eles foram catequizados na perversão, catequizados ali na bebedeira, catequizados, vocês estão entendendo? Dificilmente você vai encontrar alguém ali falando de Deus. E no caso de pessoas que falam ainda de Deus, que tem uma noção de fé, que a família tinha, mesmo uma família problemática, você ainda tem alguma coisa de fé, ela é estimulada o tempo inteiro para... Né? É assim que funciona. A indústria é desse jeito, é dessa maneira. Então, às vezes, nós cristãos, a gente faz umas perguntas vagas porque a situação é muito mais profunda. Né? É um problema de ausência de família. A ausência de família bem estruturada. Um exemplo bem clássico disso é a Brooke Shields, que fez a Lagoa Azul e nos anos 80 e durante os anos 90 passou e reprisou muitas e muitas vezes na sessão da tarde. Sim, filmes direcionados para criança, feito com criança, que sexualiza ali a vida dos jovens. Nós temos uma menina, uma jovem fazendo um papel totalmente nua, com o cabelo tampando, com umas roupas curtíssimas, fazendo cena de sexo, e passava isso na sessão da tarde. E nós, né, vamos falar a verdade? Era normal. A gente nem entendia 100% o que estava acontecendo. A maioria era muito criança. Mas você para pra ver se a gente cresceu vendo esse tipo de coisa, que sexualiza o corpo, que não tem problema, quanto mais jovem, melhor, e parará. Esse tipo de lenga-lenga, de falação, que para nós cristãos, ali, né, é um massacre à pureza. É um massacre à inocência. Você tá entendendo? Então, assim, essa atriz, se você pesquisar sobre a vida dela, a mãe dela colocou ela para fazer esse papel. É uma história, assim, muito triste. Se a Lagoa Azul é uma história, vocês precisam ver outros filmes que ela fez, não precisa não, né? Que literalmente chega a prostituir. Ela vivia numa casa de prostituta. Um dos filmes que ela faz, então, assim, você para pra ver, e ela era só uma criança. Era só uma criança. E tá tudo bem, porque, nossa, isso é uma expressão artística. Desde cedo ela tinha uma boa expressão artística. Não é expressão artística, era nudeza. Era uma criança e tava tudo bem. Então a gente vê, né, esses artistas hoje com 50, 60, e a gente não compreende porque casa, separa, porque que levanta a bandeira após, é porque eles foram catequizados para isso. Né? Ninguém salvou eles também. E, inclusive, foi a própria família que falou, vá. E no caso dessa atriz, né, a mãe que colocou ela para fazer tudo isso, porque, se eu não me engano, o pai tinha saído de casa. Então, aí, mais uma vez, família desestruturada. Família sem estrutura. Aí a gente vê essas coisas acontecendo recorrentemente.
Por tudo isso que eu disse até agora, é que foi difícil a gente perceber tantos sinais, evidências que estavam em entrevistas, em músicas e tudo mais. E nós não notávamos. Por quê? Porque nós também fomos catequizados através do tempo, da televisão, do cinema, a dizer que, tá tudo bem, isso é normal. Eu não deixaria minha filha fazer, mas a gente foi assistindo, na verdade. Então, agora, vamos aos fatos dos casos, né? Porque são vários casos. Vocês vão perceber que a história é longa do Puff Daddy e os outros envolvidos. Em 2019, R. Kelly, um cantor, foi preso e foi condenado em 2023. E o que tem a ver com Puff Daddy e o Jay-Z? É porque junto eles formam a trindade, como as pessoas estão falando, trindade do mal. Ele era amigo do Puff Daddy e do Jay-Z e vocês vão entender a relação dele com o Puff Daddy. Porque ele foi preso, o R. Kelly, e acusado em 2023, ou seja, né? Ele foi condenado, ele foi preso, acusado e condenado, ou seja, o processo já chegou ao final em 2023. Por quê? Por abuso sexual de menores e tráfico sexual, tá? Já vocês vão saber do que o Puff Daddy foi... Quais são as acusações contra o Puff Daddy? Então, no caso do R. Kelly, já foi comprovado tudo isso. Abuso sexual de menores, tráfico sexual, tráfico de pessoa, entendeu? E ele é aí o best friend, os três são amiguíssimos. Mas, 2019, né? A gente sabe que logo depois veio a pandemia, então acho que meio que ficou esquecido. Mas em 2019 também aconteceu um outro caso que esse até hoje as pessoas lembram, que foi a prisão do Jeffrey Epstein, que, na verdade, ele era o dono de uma ilha dos prazeres, né, entre aspas, onde políticos, empresários, artistas iam lá para ter relações sexuais com menores. Então, o Jeffrey Epstein ele foi preso com a acusação de abuso sexual de menores e tráfico sexual, tráfico de pessoas, enfim, a coisa lá era muito pesada, né? Ele foi preso em 2019 e ele sabia que tinha tantas pessoas, assim, importantes envolvidas que em 2019 mesmo ele se matou. E aí fica aquela dúvida, se matou mesmo ou mataram? Porque, assim, o tanto de gente que veio à tona, que, olha, ele foi lá na ilha, mas não fez nada. Como, por exemplo, o Trump. Sempre falam que ele foi, mas não fez nada. O Bill, né? Políticos aí, o Trump, o Bill... E até uma pessoa muito famosa que não chegou a ser preso, mas chegou ali a receber olha, você tá envolvido, hein? E ele dizendo, não, eu não tô não. Que foi o príncipe Andrew, que é o filho da rainha Elizabeth, sim. Então ele participou lá das festinhas. Na hora que teve as acusações, ele foi obrigado lá na Inglaterra a sair das condecorações militares, se desligar de todas as coisas que ele tinha a ver com a realeza inglesa, porque ficou feio demais ele estar envolvido com isso e teve que pagar uma indenização gigantesca para a menina que veio a público falando que ele, né, abusou dela quando ela era uma menor de idade. E tudo isso, gente, tem a ver por quê? Porque vocês vão ver que os casos são bem semelhantes com o Puff Daddy. Mas só que nós estamos falando de uma ilha onde ia artistas sim, ia famosos sim, mas ali por um branquelo, né, organizando ali as festas, um oba-oba, aquela coisa toda. Né? Então nós temos essa situação, que é muito parecida com o caso do Puff Daddy. Em 2023, Britney Spears, ela escreve uma biografia que no português fica A Mulher em Mim. E nessa biografia que eu li, já fiz comentário aqui no canal, tem um vídeo só falando sobre essa biografia que realmente eu achei maravilhosa. Ela reclama de como ela era sempre sexualizada nas entrevistas, mesmo quando ainda era uma jovem. Mas as pessoas não ouviram a Britney Spears, né? Porque ela tá falando ali dos bastidores, da forma como as pessoas julgavam ela, de como que as pessoas queriam que no programa fizesse isso, aquilo, outro. Porque é muito fácil a gente falar assim, mas a Britney Spears é doida, raspou o cabelo. Gente, o pai dela drogou ela. O pai dela drogou ela pra ela estar no nível que ela tá hoje, né? Totalmente passando por muitas perturbações. E até hoje as pessoas, a mídia fala o quê? Não, a Britney Spears usou drogas, ela é viciada, ela é o produto final do que fizeram com ela. E a sexualização desde cedo, lembrando que Britney Spears, ela fez programas infantis, né? Programa de TV para criança. Então ela tá na mídia muito cedo, né? E isso foi pesado. Uma das coisas que ela escreve no livro é que ela não queria mais voltar. Ela não se sentia bem. Então, assim, você lendo só a biografia isoladamente, você pensa, nossa, a fama foi pesada. Mas a gente sabendo de tudo que está acontecendo é bem pior. E os abusos aconteceram também na cultura pop japonesa. Para quem gosta da cultura pop japonesa, em 2023 saiu um documentário falando, né, sobre o escândalo
no meio pop. E pra mim, eu vou falar pra vocês que eu passei mais de 10 anos vendo os meninos cantando, e quando eu descobri isso foi assim, realmente muito doloroso. Porque esse documentário chamado Predador, o escândalo secreto do pop japonês, conta que a empresa Johnny Associates, que é a maior empresa de música japonesa baseada no pop, né, no pop japonês, eles cuidavam dos meninos para poder debutar igual Backstreet Boys, só que eles pegavam desde pequeno, e quando eles iam treinando, tinha escola, tinha dança, para poder eles se tornarem artistas, entre aspas, perfeitos. Só que o que relata nesse documentário é que eles eram abusados desde pequeno, porque tinham garotos assim, que tinham grupos infantis, de crianças bem pequenininhas mesmo, 7 8 anos ou menos, até antes de debutar. Então, quando eles debutavam, o dono da empresa Johnny Associates não tocava mais neles. Mas era aí mais de 10 anos sendo abusado, todo mundo sabia, os pais sabiam, os meninos sabiam que quando ia lá para a casa do cara, que era tipo parecia um hotel, no, no documentário mostra isso, e todo mundo ficava no quarto e um por um ia entrando conforme ele chamava, conforme ele queria naquela noite, e chorava, e falava, eles falavam, isso mesmo, passou, né? O importante é que a gente vai debutar. Então, assim, você pensa que loucura que não foi. Em 2024, no começo desse ano, teve um documentário que faz um grande, vamos dizer, um expose de vários atores da Nickelodeon. Então, esse documentário é Quiet on Set. É um documentário que mostra o assédio moral e sexual com crianças e adolescentes nos bastidores da TV. Então, você vai ver o dono, lá, uns diretores, melhor dizendo, né, um especial, tomava, entrando no banho, entrando na banheira e coisas. Vocês estão vendo que eu tô gaguejando, porque, assim, a gente ligava a televisão e tava vendo a série, mas dentro das séries tinham piadas que era adulta demais. Às vezes eu não entendia e pensava assim, deve ser piada americana. Mas não, é porque realmente era um contexto malicioso e eu não tinha essa malícia, né? Então, tem esse documentário onde a gente vê, assim, realmente o depoimento das pessoas que passaram por dificuldade. Inclusive, tem um artista que não está nesse documentário, mas que já fazia muito tempo falando que foi abusado, mas por ele na vida adulta fazer uso de drogas, as pessoas não levaram muito a sério, achou que, você quer chamar atenção porque você não tá mais na televisão, né? Mas na verdade não, esse documentário vem aí para comprovar tudo isso, né? E assim, nossa, para mim é doloroso demais. E não para por aí. Também, no começo de 2024, saiu um outro documentário falando A Queda dos Ídolos, e dedicado a Nick Carter, que tem esse documentário fala a relação conturbada do Aaron Carter, que é o irmão do Nick, com o Nick, e o Nick, sua suposta vítima, onde ele teria abusado sexualmente e moralmente várias meninas, mulheres, né, assim. Ele tinha uma certa idade, mas uma dessas é um incapaz, né, tem problemas mentais, e ele abusou, né, supostamente abusou, porque eu tô falando supostamente, pelo fato, né, que o processo está em andamento e eu posso tomar um processo por afirmar uma coisa que ainda está em julgamento nesse momento. Então, sim, o Nick Carter do Backstreet Boys tinha essa atitude, enlouqueceu o irmão. Assim, no documentário mostra o que ele fez com o irmão dele, né? O irmão dele chegou a usar droga e ele tirou a própria vida, né? Por que ele tirou a própria vida? Porque o irmão sabia dos supostos crimes que ele fez, né? Contra as meninas e tal, e todo mundo que falava, que tentava expor, era tido como, você é um aproveitador. Então, esse caso, sim, até o próprio Nick Carter está aí envolvido nessa situação. Também, agora, em agosto de 2024, teve na Coreia do Sul o caso do deepfake coreano. Lembrando que na Coreia já tinha tido ano passado outro caso, mas o mais atual é esse, que era, né, usar a imagem das pessoas reais. Então, pega o pessoal lá, uns rapazes estavam pegando imagens do Instagram, do Facebook, das colegas deles, ou tirando foto. Aí pegava aquela imagem, joga na inteligência artificial para ela simular, criar vídeos, né, com essas pessoas fazendo coisas que elas não estavam fazendo, ou seja, sexo. Então, eles pegaram a imagem de alguém que existe e botou a inteligência artificial para produzir imagem de sexo. E eles fizeram um grupo de cerca de 220 mil pessoas, e ali estavam distribuindo esses vídeos, né? Ou seja, pornografia, só que além da pornografia tem a situação de distorção, porque quando as vítimas ficavam sabendo, né, e ia reclamar para tirar os vídeos do ar, eles ainda pegavam o número de telefone, as redes sociais, o endereço onde você mora. Então, assim, a ameaça era de um nível assim, e não, elas não fizeram nada, só postou uma foto e a inteligência artificial fez o resto, né? Então, assim, esse é o grande caso no final de agosto lá na Coreia.
E em setembro, dia 16 deste ano de 2024, Puff Daddy é preso com as devidas acusações de abuso sexual, extorsão, tráfico sexual, transporte para prostituição, violência, exploração sexual, tráfico humano. Vocês perceberam que é muito parecido com o caso do Jeff Epstein? Vocês perceberam que é muito parecido com tudo que a gente falou daqui para trás? Por isso que eu fiz a linha do tempo. Para vocês entenderem que o Puff Daddy, ele é a cereja do bolo. Ele é a cereja do bolo, entendeu? Assim, até ontem, eu tava ouvindo as músicas dele e achava que ele era um rapper. E que essa coisa de jeito gangster e tal, era um personagem que fazia parte, que tinha vários filmes sobre isso. Então era um personagem que fazia parte do ser artista nesse campo do rap, do R&B, beleza. Mas dia 16 de setembro a casa cai. E é encontrado, né, muitas coisas dentro da casa. Tem a atração midiática. Tem o envolvimento de outros artistas. Porque quando a gente vai ver toda a história do Puff Daddy e do próprio Jay-Z, do R. Kelly, em especial do Puff Daddy e o Jay-Z, a história toda, na verdade, né, que já circulava há muito tempo, era a história da morte do Tupac e do Notorious Big, que eu vou chamar só de Big, como ele é chamado. Então, eles eram melhores amigos, Tupac e Notorious, brigaram, né? E aí nós temos o Tupac morto em 1996. E em 1997 temos a morte, né? Supostamente por uma briga de gangue. Então, você matou o Tupac, então agora o meu pessoal tá matando o seu, né? Ficou assim, como se fosse uma briga de gangue. Mas agora as pessoas estão se questionando, será? Porque quem é que estava envolvido com essa questão da morte? Que era da gravadora? Porque a questão musical... Aí nós temos o Puff Daddy, nós temos o Jay-Z envolvido. O Jay-Z é o marido da Beyoncé, pra quem não tá ligado. Entendeu? Então, esse caso do Puff Daddy é um caso assim que, se você parar pra pensar, desde 1996, que é a história, né? Mas não tinha como a gente saber, porque alguém foi preso. Alguém falou, não, fui eu que matei. Você tá entendendo? Tá preso até hoje. E nós temos uma outra coisa nessa questão da morte do Tupac e do Notorious. O cinismo é o seguinte, lá no começo dos anos 2000, o Puff Daddy, junto com a galera, né, que, assim, dos músicos que tava do lado do Big e o pessoal que tava do lado do Tupac, fizeram tipo uma música, os dois se entendendo, e usaram até aquela música do The Police, Every Breath You Take, só que fazendo a versão, assim, R&B, hip hop, cantando rap, né, dizendo da paz, não vamos mais brigar, e ficou aquela coisa bonita, e todo mundo chorou de um lado, e chorou de outro, eu não lembro se foi um especial só pra isso, ou se foi dentro de um award, né, de uma premiação da MTV, enfim. Mas eu lembro que eu assisti lá nos anos 2000 essa apresentação me comoveu. Naquele momento eu falei, nossa, o Puff Daddy é o cara, tá promovendo a paz. Eu acho que eu e muita gente comprou isso, porque assim, né, ele fez o teatro dele muito bem. Então fica difícil você, naquela época, olhar pra ele e falar, foi ele. Lógico que tinham pessoas que falavam porque conheciam ele muito bem. Mas a grande mídia, os fãs, a maioria não. Achava mesmo que tudo não passava de uma briga de gangue. E agora, com o Puff Daddy preso, vem à tona essa teoria que ele supostamente, junto com o Jay-Z, poderia ter mandado matar um, outro mandado matar outro, né? E aí fica a trindade do mal, pessoas que, esses três aí estão envolvidos com mortes de celebridades, como do Michael Jackson, e outras pessoas, a Laia, né? A Lia. Eu falava Lia, né, gente? Ela era maravilhosa, é uma cantora maravilhosa, 1000 vezes melhor do que a Beyoncé, mas um dia ela morreu. Um dia ela morreu, e aí de repente assim começa a bombar a Beyoncé pra tudo que é lado. Como que eu ia imaginar que alguém poderia mandar matar o outro, supostamente, né? Assim, bota no avião caindo e faz cair. Então, assim, agora está cheia de teoria. Agora, nós temos muitas teorias, e a realidade é que as pessoas que eu estou falando estão mortas. Michael Jackson está morto, a Laia está morta, a Left Eye está morta, um monte de gente está morta, entendeu? O rastro de sangue. E tudo indica que supostamente pode ser o Puff Daddy o mandante, o Jay-Z o mandante. E lógico que o R. Kelly, quando foi preso, né? Assim, tipo, isoladamente, mas é uma investigação, a gente sabe que os três são amigos e tinham lá suas conexões, então sim, pode vir mais coisa à tona. E nós temos o silêncio de Hollywood, que é outra realidade. Porque nós temos pessoas como, por exemplo, Leonardo DiCaprio, que tem fotos dele na tal das freak-off, que é a tal das festas onde
né, aconteciam os abusos sexuais, onde tinha, né, abuso sexual com menor, onde tinha todo tipo de coisa acontecendo. Todo tipo de coisa acontecendo nessa festa, uso de drogas também. Entendeu? E você vê que Beyoncé não tá falando nada, você vê que o Jay-Z não tá falando nada, você vê que os artistas, um ou outro, falam assim, não, mas eu fui à festa, porque, gente, tinha duas festas. A festa que a MTV, tipo, tinha uma premiação, aí a MTV deixava o Puff Daddy organizar a festa pós-evento. Essa festa realmente não acontecia nada, tinha lá as bebidas, o pessoal bebia, dançava e ia embora. Mas lá estava o chamado Free Coffee, que era tipo as Ilhas do Prazer, onde todo mundo usava droga, todo mundo fazia sexo com menores, com profissionais do sexo, pessoas traficadas, e aí as coisas vão, né, crescendo. Então, essa questão, assim, por exemplo, tá vindo à tona, né, que até o próprio Usher teria um envolvimento, então é muito triste, porque sim, eu gostava da música dele, né. Nós temos o Will Smith, que tá vindo à tona, assim, um outro lado. Então é muita coisa, são muitos artistas que nós gostávamos e talvez ainda gostemos, porque fez parte da nossa infância e juventude, mas que infelizmente agora tá vindo à tona toda uma realidade pesada, nojenta, destrutiva, né? Gravar esse vídeo aqui, eu fiquei umas 48 horas, eu começava a escrever o roteiro e parava, porque, gente, é pesado demais, pelos fatos, é pesado demais, né, de imaginar as pessoas que a gente estava vendo na televisão e de repente estava passando por toda a situação, ou de pessoas, no caso, né, da Trindade do Mal, que eram eles que faziam a maldade, né? Daí, nós, como cristão católico, às vezes a gente é muito 880, é preto no branco e a vida não é assim. Então agora, com essa realidade vindo à tona desse, gente, se já tinha o caso, né, do Jeffrey Epstein, né, da ilha, já tinha o caso de outros magnatas lá, e agora finalizando com esse caso do Puff Daddy e da Trindade do Mal. Aí você olha de novo para, por exemplo, aquela questão do Me Too, do movimento Me Too, que mostrava as mulheres que foram abusadas, né? E lá pra frente, realmente tem muitas feministas nesse movimento, e a gente tende a olhar e falar assim, tudo feminista, mas a gente precisa ouvir o que elas estão falando, não é? Porque aconteceu muitas coisas, e de repente, quantas pessoas eram obrigadas nessa festa, e aqui no Brasil, como fala, o teste do sofá. Então, assim, tem muita coisa. É pra gente, como cristão católico, não julgar, não taxar de vez uma coisa e tentar analisar toda uma história. Eu não tô aqui passando pano dizendo que esses movimentos, né, feministas estão certos, mas que a gente tem que ver o que elas estão falando, o que de fato está acontecendo, porque quando elas fizeram aquele barulho todo, sinceramente, ninguém ouviu. E agora com esse caso, onde a gente tá vendo tudo o que aconteceu, né, é pra gente parar e pensar, é pra gente realmente falar assim, nossa, pode ser, o que tem de mais profundo acontecendo nessa situação. Eu acho que a gente vai passar um bom tempo com esse caso, vendo muitas análises de filmes, de clipe, que estavam ali denunciando, que estavam ali mostrando e a gente não enxergava, porque já estávamos condicionados ou a taxar porque é feminista, isso, aquilo, outro, ou porque já estávamos condicionados a dizer, a arte é assim mesmo, esse pessoal da arte é assim mesmo. Quando não é assim mesmo, estamos lidando com seres humanos e a gente não pode normalizar abuso sexual, a gente não pode normalizar a criança não ser criança, a gente não pode normalizar toda essa loucura que eu narrei aqui nesse vídeo esse tempo inteiro, entendeu? A gente não pode normalizar tudo isso, a gente não pode, porque senão eles vencem, senão o mal vence. Não basta só ajoelhar e rezar, a gente precisa ter uma atitude mais firme, a gente precisa enxergar, pedir os olhos de Deus e enxergar além do que está na nossa frente, né? Nós, agora crescidos, com pessoas na fé, a gente precisa enxergar as coisas de uma maneira mais profunda, né? O cristão não é uma pessoa abestalhada que não sabe o que está acontecendo no mundo. Tem que saber o que está acontecendo no mundo, por isso esse vídeo aqui no canal católico, para católicos e cristãos que cheguem a assistir, né? Então, assim, o que eu tenho assistido? Nós precisamos fazer essa reflexão. Porque quando eu era criança minha mãe deixava eu ver, e quando era deixa pra lá, problema da sua mãe, do seu pai, que vai ter um dia que responder diante de Deus. Que coisa que eles deixaram a gente assistir, isso é problema deles com Deus, né? A nossa parte como adulto, agora, ou com pessoas conscientes, jovem que possa estar assistindo esse vídeo, né? Que tem a consciência de fé. Então, o que eu tenho assistido? Quanto tempo eu fico na tela do celular, do notebook, da televisão, assistindo, né, os streams, a TV aberta, a TV fechada, né? Aqui no nosso YouTube eu mesmo consumo bastante o YouTube, vejo, espelho na televisão e fico vendo. Mas eu preciso entender o seguinte, quanto tempo eu tô ficando na frente da televisão? Isso aí tá tirando meu tempo de ler um livro, que não precisa ser só um livro religioso, mas um bom livro que vai fazer bem pra minha saúde mental. Quanto tempo eu tô assistindo, né, séries, até mesmo dorama, o que for, filme, isso tá tirando meu tempo de oração, meu tempo de ir pra academia ou fazer em casa mesmo, né, o que eu estou assistindo? Temos que ser sinceros e daqui pra frente fazer, né, essa
essa peneira do que eu estou assistindo, do que eu posso deixar de ver. Muito importante também a gente prestar atenção. O que eu estou consumindo agrega valor? Agrega valor? Né? Eu estou assistindo o quê? Porque tem coisa que a gente vê para relaxar, tem coisa que a gente vê para estudar, para rezar. Isso está agregando valor? Isso está agregando valor? Porque assim, nem tudo é ruim, mas nem tudo faz bem também. Nem tudo faz bem também. Então tem coisas que até os psicólogos falam, olha, é melhor não ver esse tipo de coisa. Então não é só a religião, mas a gente, como pessoas que segue a Cristo, a gente tem que pensar bem o que eu estou assistindo. O que isso está trazendo para minha mente e para minha alma, né? Não é aqui demonizar as redes sociais, a TV, mas é a gente fazer uma reflexão. Nem tudo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E agora que a gente está vendo o silêncio de Hollywood, né? E não acho que eles vão falar. E não acho que eles vão falar. Até ter um veredito final, eles não vão falar, porque é perigoso. Tá? O Puff tá preso, mas o pessoal dele tá solto. E eu digo mais uma coisa, a gente tem que ter em mente o seguinte, eu vou cobrar pureza pra pessoa A, B e C artista que são do mundo? Não, eu tenho que cobrar pureza de mim mesmo. Então assim, não espere que artista A, B ou C vai modificar, eles vão ficar em silêncio. E depois vão dar uma volta, um jeito, né, de reinventar e vão voltar, né, icônicos e tal. E cabe a gente decidir se vai dar audiência pra eles ou não. Para audiência para eles ou não. Gosto muito dos rapazes, dos irmãos que tem lá no Linhagem Geek, porque eles falam sempre dos filmes e estão sempre falando, olha, tal coisa tem ideologia, olha, eu realmente, né, gosto de assistir eles porque eu nem perco meu tempo assistindo filme. Se eles falam que vai ter uma lacração em tal filme, eu não vou perder meu tempo assistindo. Não vou, porque eles já assistiram, são cristãos, e eu confio no julgamento de um cristão. Eu confio no julgamento do cristão. É claro que uma coisa ou outra eu vou ter curiosidade para ver, como foi o caso da Barbie, né? E tem vídeo aqui sobre isso. Mas a maioria das coisas eu não. Olha, eu fui no cinema ver a Barbie e desde então não fui mais. Eu não perco meu tempo, eu não tenho mais paciência para poder ir pro cinema e chegar lá, ser surpreendido com uma coisa ou com outra. É uma decisão de vida minha, tem outras formas de me divertir. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ter tirado uma boa reflexão. Não vou ficar atualizando esse caso, por isso eu dei a sugestão dos dois outros youtubers no começo desse vídeo, que estão atualizando tudo, todo dia, toda hora, tem vídeo diferente. E eu espero você aqui no canal com outros temas. Tchau!